Olá, senhoras e senhores, e hoje mais uma vez aqui com vocês, e hoje é uma história maravilhosa. Hoje nós estamos aqui com o Disco Praise, uma banda maravilhosa, formada em 2001 no Distrito Federal, né, em Brasília, uma banda maravilhosa, uma banda gospel, que tem uma história incrível e eu gostaria de compartilhar com vocês aí. Porém, antes, eu gostaria de apresentar com vocês, com a gente, a Casa Balduco, está com a gente aí. Ela fica aqui na Avenida Kennedy, 1576. Uma casa maravilhosa para você comer, para você tomar o seu café, uma experiência maravilhosa, produtos incríveis e que delícia, gente. É sensacional. E ela não poderia estar de fora, né? E é o seguinte, antes de começar, né, gostaria também de agradecer aos nossos convidados. Estamos aqui com a pastora Pamela Salau, com o nosso pastor Diego Salau e o nosso convidado de honra, Cleito Oli, o vocalista de uma das bandas mais incríveis gospel da nossa geração, podemos dizer assim. E Cleito Oli, antes de começarmos, gostaria de fazer a primeira pergunta para você. Como tudo começou? Quando a gente começou, a gente era criança, em Brasília, não tinha... Era um outro mundo, né? Então, não tinha ninguém da música de Brasília, que tinha evangélica, que tinha saído de Brasília e conquistado o Brasil, no caso. A gente tinha exemplo da música secular, né? Como o rock dos anos 80, que saiu de Brasília e tal. Mas não... Mas todo mundo dos anos 80 que fez sucesso em Brasília teve que ir embora de Brasília, né? Porque naquele tempo você tinha que estar num grande centro, tipo Rio e São Paulo, para poder aparecer, né? acontecer, exatamente. Então a gente nem tinha esse sonho. O nosso sonho era muito mais modesto, era só conseguir tocar domingo à noite no culto da nossa igreja, no culto de domingo, que domingo só toca os melhores músicos, né? Aí a gente não tava nesse time dos melhores, não. A gente tocava naqueles cultos que não tem ninguém pra não espantar as visitas, sabe? Sim. Aí ficava ali naqueles cultos Série B, Série C, Culto matinal. culto matinal, menino, né? Segunda-feira de manhã. Isso, menino, todo mundo duro, tocando ali. E aí, como a gente não tinha onde tocar, a gente começou a tocar num evangelismo que a nossa igreja faz até hoje. Todo sábado na rodoviária de Brasília. Brasília, Assembleia de Deus, de Taguatinga. O nosso pastor é tão abençoado, gente, que o nome do nosso pastor é Divino. Olha que nome. Olha só, muito crente, né? é muito crente. Pastor Divino. Nasceu pra ser pastor. Nasceu pra ser pastor, pastor Divino Gonçalves. Então, assim, a igreja Brasília, ela tem uma rodoviária, que ela fica num ponto central da cidade, e dali saem ônibus para todos os lugares do Distrito Federal. E a gente tem um evangelismo ali que acontece todo sábado, mas é evangelismo raiz mesmo. Instrumento no chão, aquele pregador todo suado, bêbado, bailarino, do jeito que tem que ser, né? Panfletinho, exatamente. E ali na rua, a gente tocando ali na rua, adolescentes, assim, com 13, 14 anos. Olha só. E a gente tocava o que rolava no rádio. E o Paulinho, que é o primeiro cara na vida que eu vi falar essa frase pra mim assim. Cara, eu escrevi uma música, eu achei essa coisa mais genial do mundo. Eu conheço um artista, o cara escreve música. Nossa, sensacional. E ele começou a escrever músicas baseadas naquela experiência da rua. E a gente começou a perceber que tocar algumas músicas mais felizes atraía a atenção das pessoas. E ali na rua o pessoal começou a passa de todo jeito. Passa de quem não acredita em Deus, passa quem acredita também. Sim. Aí um dia alguém viu a gente e falou assim, cara, vocês não querem tocar domingo à noite na nossa igreja? Não falei, domingo? À noite? Ei, sabe Deus abençoou já. E aí, pastor, pode ir? Meu Deus, nosso sonho tocando domingo à noite. Nossa. Aí chegamos lá, cara, aí o pastor falou, gente, a gente vai receber esses meninos aqui que eu conheci. Como é que é o nome da banda de vocês? Eu falei, pastor, não tem nome a banda não tem essa organização não. Então ele falou, então gente, com vocês a banda da rodoviária. Foi assim que a gente falou. Banda da rodoviária. Nome feio, né? Ele falou, meu Deus, vai pensar que a gente é tudo motorista de hoje, tem uma banda, né, nas horas vagas, né? Nem dava, porque a gente era tudo menino, menor de idade, ninguém dirigia. E aí o que acontece? Mas a gente começou assim, de uma forma totalmente inusitada, a gente foi começando a atender convites de pessoas que viam a gente tocando. Os nossos pais sentiam uma alegria muito grande de ver a gente na nossa adolescência, gastando a nossa energia na igreja, fazendo música, certo, ensaiando. No lugar certo. A gente ensaiava num barraquinho de fundos na casa dos pais do nosso baixista, do Jota. E, inclusive, a gente tem imagens, tá? Se você que tá vendo, a gente quiser ver as imagens disso tudo que eu tô falando, a gente tem tudo documentado. Aonde? No YouTube, a gente tem um documentário que chama A Jornada, Disco Praise, A Jornada, que tem lá a nossa história todinha. Porque o pai do nosso baixista, o seu Raimundo, ele documentou, desde que a gente era criança, ele filma a gente. Que sensacional. É muito legal. Então, ele filma a gente tocando na rua, no evangelismo. É muito lindo esse documentário, vale a pena assistir. Nossa, e é muito difícil, né? É muito difícil Hoje isso, cara. Então? É muito difícil. Ainda mais agora, naquele tempo que ter câmera era mais difícil, né? Tudo era mais complexo, né? Mas ele filma a gente desde que a gente é menino, o seu Raimundo. E aí a gente começou a tocar ali. Então, em 2001, quando a gente grava o primeiro disco, que é a data que você estabeleceu, a gente já tinha alguns anos de caminhada ali. A gente já tava desde 96 fazendo som, mas
mas menino mesmo. Menino. E aí, o que acontece é que em 2001, como eu falei, a nossa família toda tinha uma alegria muito grande de ver a gente na presença de Deus ali, menino, né? E eu dou o maior valor, se você tem um filho que tá curtindo ficar na igreja, deixa ele ficar na igreja, irmão. Se ele tá, gostando de fazer música, deixa ele ensaiar. Mas a gente dormia na igreja, ensaiando e fazendo música. E nossos pais sempre tiveram muita alegria e sempre nos incentivaram muito. E o que acontece é que a irmã do nosso contrabaixista, a Elissa e o Gessé, mandar um beijão pra eles, um casal super bem sucedido, eles tinham tanta alegria de ver essa paixão do nosso coração, que eles viram pra gente e falaram, cara, a gente quer semear o primeiro disco na vida de vocês. Olha e aí, mas eles falaram assim, mas a gente quer semear o que tiver de melhor vocês podem fazer. Não tinha limite de gasto, assim. E aí, imagina, para quem... Sonho. É a melhor notícia de qualquer músico. Qualquer música. É música vai. Para os nossos ouvintes. Só vai. Só vai. E aí a gente grava o nosso primeiro disco. A gente encontra o Rubem de Souza, que era um super produtor já na época. E pra encurtar a história, ele começa a produzir o nosso disco. A gente vai pra Belo Horizonte gravar. A gente gravou no estúdio, no Ferrete, que é o estúdio do Skank, né? No Skank. Sim. Tinha um estúdio particular, a gente usou esse estúdio. O nosso back vocal, Thales Roberto. O Thales, antes de ser o Thales menina ainda. Molecão. Começando um meninão grandão. A gente se conhece ali. E aí a nossa história começa nesse período, entendeu? Gente, como é que pode? Você imagina? 13, 14, quantos anos você tinha na época? Não, aí quando a gente gravou em 2001, eu já tava com 18, 19 anos. Mas muito 20 anos. Jovem, começou na adolescência, né? Então, assim, porque o músico precisa de tempo, né, cara? Pra amadurecer e tal. E mesmo em 2001, quando a gente gravou, a gente ainda era muito imaturo em muita coisa. Mas a gente grava um disco que é um retrato da gente naquele tempo, porque ele é um disco completamente evangelístico. Ele é voltado para quem não conhece. Deus nem tá na igreja, não tem música de louvor e adoração nesse disco. Sim. Então ele reflete muito exatamente tudo que a gente estava vivendo. E aí a gente caminha de 2001 até 2009, quase uma década, independente, sem gravadora nenhuma, gastando tudo e sem ganhar nada financeiramente falando, mas movido 100% pela alegria de fazer música para Jesus, sabe, cara? Porque hoje tem muita gente, assim, isso é normal, acontece, que entra nesse assunto da música, assim, com a ambição de fazer sucesso, sabe? E tá errado ganhar isso, dinheiro. porque assim, a gente nunca quis fazer sucesso, a gente queria fazer sentido, entendeu? Isso que eu queria falar. A minha segunda pergunta era essa. A gente caminhando durante essa é a tanto diferença, tempo, né? Essa é a diferença. Como é que você sentia? Você sentia que tinha um chamado, era isso? Não, eu não tinha um chamado. Eu contei pra você a história da banda, mas a minha história dentro da banda é um pouco diferente. É mais louca ainda. Porque é o seguinte, a banda começa a tocar na rodoviária, igual eu falei, certo? A banda começa os primeiros shows. Eu cantava na rodoviária, mas eu não era da banda. Eu era amigo do Jota e do Cláudio, mas eu não era integrante da banda. Quando eles começam a banda, eu não fazia parte da banda. Olha só. Aí eu era fã da banda, porque eu tinha amigos lá. Então o que acontece? Quando a Disco Praise começa a tocar, que nem chamava Disco Praise, tinha outro nome na época. Banda rodoviária? Banda rodoviária. Depois da banda da rodoviária, depois desse dia, o que acontece? Quando eles foram se apresentar a segunda vez, eles já pensaram, não, eles pensaram assim, vamos perguntar um nome. Que nome que a gente vai, vamos criar um nome pelo menos, não né? Não dá. O baterista da banda não tem explicação, mas ele tava com um dicionário no colo de árabe, português, português, árabe. O que ele tava fazendo? Não sei, ninguém fala árabe. Jesucidência. Tava lá no colo dele. Pai. Ele abriu na letra A e colocou dele e viu uma palavra lá. A palavra era Aziz. E ele falou, olha, Aziz em árabe significa alto preço. Aí o pessoal, puxa, Jesus pagou um alto preço por nós. Vamos ser a banda Aziz. Ai, vamos ser a banda. Mas esse nome era horroroso, ninguém entendia. Então, quando a banda ia tocar, falava, então com vocês a banda Asas. Ou então a banda Oasis. Ou então os Assis. Os Assis. Aí tipo assim, ninguém entendia. Uma vez a banda foi tocar num lugar e falou, agora com vocês a banda A33 e 3. Falou, cara, que nome ruim, ninguém entendia. Gente? Aí mudou. Aí eu já tinha entrado na banda. A banda tudo é democracia, né? Tem que ser votação. Sim. Teve tudo isso, votação? Tudo em banda é democracia. Mas Tem não que era ter. porque tinha voz bonita e coisa e tal? Não. Pra escolher o nome, pra decisão decisão das coisas, tudo é democracia, decisão não. tem- O repertório É que vai porque tem seguir. banda, porque tem banda que, tipo, um cara é a voz ativa, todo mundo baixa o orelha. Lá não, todo mundo igual. Cresceu igual irmão, você já viu, Sim, irmão não baixa a cabeça pro dia. Não, jamais. Então, tudo tem que ser Jamais, democracia. Aí votou, aí o nome que ganhou foi Disco Praise, que Por significa quê? disco de louvor. Disco é por causa da Black Music dos anos 70, da Disco Music. Perdão. E Praise significa louvor, porque tudo naquela época que tinha muita relevância tinha Praise. Renascer Praise, Praise Machine, Vocal Praise, Esparadrapo Praise, qualquer coisa que colocava Praise dava certo. Tinha Praise dava certo. Então foi uma referência positiva. Aí, nesse embalo,
entrou e virou Disco Praise. Mas aí, a primeira vez que a gente se apresentou como Disco Praise, eu me lembro que eu tava assim... tinha uma equipe de TV na escadinha, assim, quando eu desci do palco, o cara falou assim, agora a gente vai entrevistar o vocalista da banda Enterprise. Nossa. Aí eu falei, meu Deus, Enterprise. Então ninguém entende nosso nome também. Chama de Disco Prize, igual você tava falando no início. Discaplay. A gente só ficou preocupado uma vez que a gente foi numa rádio, o pastor falou, agora vamos entrevistar a banda Disco Preso. Aí o pastor falou, Disco Preso não, né? Aí não. Solta esse disco. É demais, né? Aí não dá. Mas é o nome que a gente vai levar, é Disco Praise Praise, mesmo. maravilhoso isso. Mas a minha história pra entrar na banda foi o seguinte. A banda já começou a tocar em Brasília. Nos anos 90, em Brasília, no final dos anos 90, teve uma explosão de grandes bandas incríveis. Que inclusive o pessoal que tá assistindo a gente pode dar um Google e pesquisar melhor. Virtude. Tinha uma banda chamada Metal Nobre. Metal Nobre. Maravilhosa. Metal Nobre. Estilo de Vida, Companhia de Jesus, tinha grandes bandas. E eu era um fã desse movimento, eu ia ver essas bandas tocarem. E eu gostava da banda Asis na época, porque tinha 2 amigos meus lá de infância que tocavam na banda, mas eu não era da banda. Olha. Mas eu era aquele cara que colava na grade, sabe? Tem um cara que cola na grade e fica aqui, né? Assim, né? Com aquela faixinha, né? Aquela faixinha de glitter, né? A faixinha preta de glitter, né? Asis, né? Isso. Eu era essa figura aí, sabe? E a banda tinha um vocalista maravilhoso. Sim. E aí, como é que o meu destino muda? Uma vez, esse vocalista me telefona e fala assim, Cleitinho, eu queria te fazer um pedido, cara. Eu tô muito rouco. E eu queria pedir que você cantasse junto comigo hoje. Gente, é a mesma coisa do Homem de Ferro te ligar chamando pra ir numa aventura com os Vingadores, imagina. Você ia ficar muito emocionado. Venci na né? vida, Não venci na Pô, vida. gente, o Tony Stark Gente. sabe quem eu sou? Você ia falar, meu Deus. Mas depois você ia pensar assim, será que eu consigo ir numa aventura com o Thor, com o Hulk? Eu? Você ia ficar com medo, né? Nossa. Então, ao mesmo tempo, eu fiquei nessa mistura de felicidade e desespero, e sabe? desespero. Eu falei, não, cara, eu não consigo não. Ele falou, não, fica tranquilo. Eu vou ficar na frente, você fica atrás ali, faz um back, me ajuda que eu tô rouco. Foi a primeira vez na vida que eu subi num palco e vi ao contrário, né? Porque eu sempre ficava aqui embaixo e vi os caras lá em cima. Foi a primeira vez que eu vi a galera de cima, assim. E percepção foi uma das mesmo. noites mais felizes da minha vida. Eles tocando e eu aqui vendo aquele movimento, aquela luz. E eu falei, Do outro gente, lado. que loucura, eu tô com meus heróis aqui. Olha. Foi lindo. Passa, tipo assim, uns 3 meses, ele me liga de novo e fala assim, Cleitinho, eu queria te pedir pra você não me ajudar. Eu queria pedir que você cantasse no meu lugar, porque eu tô absurdamente rouco, eu não consigo cantar. Eu falei, não, aí eu já não consigo, não. Ele falou, não, por favor, canta. Eu falei, não, mas eu vou errar. Não, mas não, mas eu vou fazer feio. Aí ele, não, mas é mais feio desmarcado que você fazer feio. Se você fizer feio, não vai ser tão feio quanto desmarcar. E é um lugar pequeno, por favor, não. Eu fui. Nossa. Corajoso. Tanto que a primeira noite foi boa, a segunda noite foi horrorosa. Eu fiz tudo errado. Sério? Eu não sabia conduzir a igreja, eu não tinha experiência, eu errei a letra. Foi um É o que eu caos. falando no começo, né? É muito novo. Tudo novo, menino, Falta novo, de maturidade. sem maturidade. Tudo horrível. E o nervosismo? Tremia o joelhinho? Nervosismo, tudo que você puder imaginar aconteceu de ruim. Mas por causa desse segundo episódio, eu meio que virei um ajudante, um auxiliar da banda. Então eu passei a ser um carregador. Eles carregava gostaram os de você. instrumentos. Eu tinha 2 grandes amigos É. e os outros integrantes da banda me aceitaram como um carregador. Então, assim, Sim. eles tocavam, eu tirava foto da galera com eles no final. Eu fazia a carga antes de começar o show depois. E sem promessa de entrar na banda. Porque geralmente. E sem ganhar nada. Sem ganhar nada. Ninguém ganhava nada. Mas assim, quando o pastor tá olhando, tem até uns irmãos que se prontificam de carregar banco, né? Mas quando o pastor sai. Eu não tinha nem promessa de entrar na banda. Não tinha chance, mas eu era movido pela alegria de estar ali naquele momento. Não era nem uma ambição de. Que eu sabia que eu tava muito aquém do Olha que eles só. eram, né? Mas, E Deus vendo eu isso, hein? tava lá, cara, muito louco, né? Mas essa é a Disposto a chave, servir, né? humildade. Essa é a chave, humildade. Muito doido. Eu tava ali, cara. E aí o que acontece é o Deus seguinte, chama o os que vocalista não da banda, como eu falei, um cara maravilhoso. E ele canta bem, ele fala bem, ele é bonito, escreve músicas lindas. Uma pessoa assim sempre chama muita atenção. Então ele recebeu um convite de uma grande igreja de Brasília pra ser o rosto de um projeto que aquela igreja estava lançando. Ele, como uma pessoa muito correta, muita ética que ele é, ele reuniu a banda e falou, gente, não dá pra eu ficar meio lá e meio aqui. Eu tenho que estar inteiro onde eu estiver. E ele saiu da banda pra seguir nesse projeto. Inclusive, fazia todo sentido naquele momento, tá? Sim. Inclusive, ele tem um ministério lindo até hoje. E a banda ficou sem vocalista. Aí, como a banda ficou sem vocalista, os caras olharam pra um lado e pro outro. Quem tava? Tava eu sentado lá no chão, lá vendo eles conversar. Falei, Cleitinho, você pode ajudar a gente até a gente achar outro vocalista? Eu falei, claro que eu posso. Aí, quer dizer, já fazem 23 anos. Tá quebrando um galho. Tá quebrando um galho. esse galho aí. Eu só Eles não consigo acharam ver, outros pastor. vocalistas. né? Eu só consigo ver Deus, meio Davi, né? É o mover de Lá Deus. cuidando das malhadinhas lá. É muito louco, né? É, cara? Deus foi e muito te honrou. louco, É. Que Deus E aí olha. eu entrei assim, na Disco Praise, pra ajudar e fui ficando. E tô Tá ficando até até hoje. Tô ajudando até hoje. A banda
a banda teve muita paciência comigo, porque como eu falei pra vocês, não é falsa modéstia, não. Eu tava muito abaixo do que a banda precisava. Eu não tinha experiência, eu não tinha maturidade, eu não tinha nada do que eles precisavam pra estar ali na frente. Inclusive, eu acredito até que se fosse outro vocalista que tivesse ali, a banda tinha vivido tudo que viveu 15 anos antes, sabe? Mas, assim, eu sou eternamente grato aos meus irmãos, porque é muito bonito quando você encontra alguém que está disposto a percorrer uma jornada com você. É. Mas é muito raro encontrar alguém que está disposto a percorrer essa jornada mais devagar ou atrasar a chegada dele no sonho dele em 15 anos, porque ele não quer te deixar para trás. Nossa, Uau. sensacional. Isso é muito lindo. Isso é muito raro e eu sou alvo desse amor. Muito raro. Eu sou alvo desse amor. Os meus irmãos, eles poderiam ter vivido tudo que eles viveram 15 anos antes, mas eles não me deixaram para trás. E é por isso que hoje eu tô aqui tendo esse privilégio de bater esse papo com vocês. Cleiton, eu vejo que as suas narrativas, de verdade, elas transpiram gratidão. Glória a Deus. Você é uma das poucas pessoas que, de fato, não fala hashtag gratidão, não. Você transpira gratidão, né, pastora? Exatamente. Glória a Deus. É um coração de servo, né? E sabe que foi alcançado por esse amor e resolve passar isso, viver isso, né? Eu acho que o Cleiton, ele adora muito, assim, com a essência dele. Quem tá perto dele, hoje a gente tá tendo a honra de ter esse privilégio de caminhar com ele aí e conhecer mais ele. E realmente é Deus purinho. É Deus puro, né? Né, pastor? Glória a diferente, Deus, é que diferente. isso, só Jesus. É diferente. Não, é diferente. maravilhoso, tá? Uns anos atrás tive já o privilégio de Verdade, estar a com gente ele tá junto, um tempo ali. E já transpareceu isso. Glória a E Deus. por isso que hoje Por isso hoje eles estão aqui. Exatamente. É exatamente por isso. Amém, amém. Glória É porque a Deus. gente já teve com muita gente famosa aí e realmente é diferente. É diferente. É, a vibe. Né? A essência. Homens e mulheres de Deus carregam a presença de Deus. Não precisa nem abrir a boca para saber que a presença de Deus está com a pessoa. É verdade. E é isso. E quais os maiores desafios nessa peleja? Vamos imaginar, desde 2001 até hoje, 2023, mudou-se muitas coisas, você vivenciou muitas. Quais os maiores desafios que a sua banda, que vocês enfrentaram? Eita, essa... Ou um que marcou? Tem vários que eu poderia descrever aqui, por exemplo. Eu passei, por exemplo... Quando você tem pessoas inteligentes reunidas, você sempre tem pontos de vista diferentes. Então, a gente tem um privilégio de ter uma origem comum, como eu falei pra você, que vem de antes da gente nascer, dos nossos pais. Então, o jeito da gente entender o mundo é muito parecido, mas mesmo assim, a gente divergiu em muitas coisas. Claro. O que é normal na Claro. caminhada. Então, assim, mas graças a Deus, apesar da gente ter passado por todas as estações de brigar, de não olhar pra cara do outro e tal, a gente sempre encontrou mais razões pra permanecer juntos do que se afastar. Então, assim, é por isso que a gente tá caminhando ao longo da vida juntos. Eu conheço os meus irmãos há mais tempo que a gente conhece as nossas esposas. Então, você já viu. Olha O casamento só. com É um dá verdade. certo já é difícil, mas é com 3, né? Imagina, É mais é? difícil Imagina, ainda. né? Então, assim, todas as fases de um relacionamento humano a gente já passou. Desde É. de estar extremamente apaixonado até de não querer olhar na cara. É. Mas a gente permaneceu junto. E a maior ameaça que pode ameaçar qualquer ministério nunca é a ameaça que vem de fora, mas são essas dinâmicas internas, assim. Quando um ministério não consegue encontrar esse ponto de equilíbrio, onde eu vou ceder e você vai ceder um pouquinho para que a gente possa alcançar um bem comum, aí geralmente eles vão se separar, é inevitável isso. Olha só. Então, assim, a gente passou por essa estação, a gente passou por todas as estações, por exemplo, porque quando a gente começou, o mercado do mundo de música era muito diferente. Então, por exemplo, para você distribuir música era muito mais difícil do que hoje. Hoje a gente vive a melhor época da música de todos os tempos é agora. Sim, Olha só. com É o certeza. melhor, É melhor fácil tempo. explodir, né? certeza. Todos os tempos é Ser visto, né? é o melhor e ao mesmo tempo tem outros perigos novos que surgiram, que a gente pode falar depois, mas assim, eu me lembro que quando a gente começou, eu saía de Brasília tipo 5 da manhã, ia pra Goiânia, que era a 200 km de Brasília, chegava lá bem cedinho na porta, esperava o cara abrir a loja, quando ele abria a loja eu chegava com a caixinha debaixo do braço, eu tenho uma banda, chama Disco Praise, será que você não quer ficar com um disco aí pra vender? O cara, não quero, porque nunca ninguém procurou essa banda aqui, mano. Vai ficar encalhado isso aí, menino. Não, mas pega 2, pega 1. Não vou pegar não. Então vamos fazer permuta, exatamente, e tal. Então era assim, eu ficava de 7 da manhã até 7 da noite andando Goiânia inteira. Quando chegava no fim do dia eu tinha distribuído tipo 200 CDs, cara. Numa cidade que tem quase 3 milhões de habitantes. Então, quer dizer, 200 CDs. Nossa. Aí depois você tinha que ir pra rádio pra negociar na rádio, pra tocar sua música.
Aí você negociava pra tocar 3 vezes no dia, mas aí você tinha que ter a sorte que o cara tava sintonizado na hora que a sua música estivesse tocando, que ele tivesse sintonizado na hora que a sua música estivesse começando, que o radialista falasse o nome da sua banda no final. Não esquecesse? Não tinha Google pra ele depois dar um Google e pesquisar a Sim, letra. sim. Então, assim, tudo era muito mais complexo, entendeu? Os canais de comunicação eram muito menores, era basicamente rádio, televisão e mídia impressa, né, que a gente tinha. Então o que acontece? Era um grupo muito pequeno de vozes que era ouvida por muita gente, né? Então a gente passou por todas essas estações, entendeu? Até chegar aqui. Então isso é uma dificuldade muito grande que a gente O que superou o Cleiton também. acabou de falar, pra mim é espetacular. Até o meu podcast, Motivarcast, ele surge exatamente disso. Das dificuldades que você tem, não quando você é grande, quando você é pequeno, quando ninguém te viu. Exatamente. Você imagina você, das 7 da manhã às 7 da noite, a desesperança que fica no coração. Oh, Meu, isso daí não tá dando certo. Meu Deus, que cansativo. Devia estar passando fome. Você não devia estar com dinheiro suficiente pra comer o que queria, tomar o que, né? Exatamente. É um desafio gigantesco. Quantas vezes eu me encontrei num momento assim? Pô, será que isso vai dar certo? Pô, será que eu não tô rodando à toa? Será que as pessoas Será vão que tá acreditar valendo em a mim? pena? isso. Será que tá Será valendo que a tá pena? valendo Isso Mas aí. a gente não pode desprezar os pequenos começos, né? É. É a semente. É quando a gente está semeando para depois colher. E, É e isso eu vou aí. te falar, a igreja tem um papel fundamental nesses começos. Porque você, durante o dia, você distribuir numa cidade de mais de 3 milhões de pessoas, 200 CDs, cansadíssimo. É. Aí ele vai pra igreja, ouve uma palavra de fé, Exatamente. de superação, Sim, que Deus vai te abençoar, tá contigo, Deus tá É o vendo o seu... alicerce. Sim, sim. Aí você continua. É isso aí. É muito louco. E foram muitas as dificuldades. Eu particularmente, Cleiton, eu acho que uma das maiores dificuldades também que eu passei foi quando a gente foi gravar o nosso primeiro disco, que o que aconteceu? Eu não tinha experiência. Eu nunca tinha viajado sem a minha família. Então, eu fui pela primeira vez para Belo Horizonte. Foi a primeira vez que eu voei de avião. Foi a primeira vez que eu entrei num estúdio profissional. Parecia que eu tava entrando numa nave espacial, né? Aquelas mesas cheias de botão. Sim, gente. Aí quando eu entrei assim, cara, quem tava gravando? O back vocal do meu disco, era o Play, que eu falei pra vocês, o Thales e o Montanha, que é um super cantor. Cara, quando eu cheguei, os caras... "Ah!" Aquela voz, aqueles caras cantando Foi assim. sumindo, foi sumindo. Aí Nossa, é muita cantar, coisa, quem cantar é pura emoção. Cantor é pura emoção, é uma bomba de emoção. Então, se você tá feliz, a sua voz transparece. Se você tá triste, sua voz transparece. Tá com medo? Se você tá desesperado igual eu tava, a sua voz desaparece. Ela treme. Pastor, é assim, pastor? Oh, com Mas certeza. é que tá, é muito, muito louco isso daí, porque é o seguinte. Nesse momento, eu acho que o Cleiton vai concordar comigo, tem que entender o chamado. Saber que existem pessoas melhores do que você, mais capacitadas do que você, que entendem mais do que você, mas você foi o chamado. Você foi o Rapaz, escolhido. Você queria- conseguiu eu queria enxergar ter isso? tido você pra me falar isso lá na hora. Porque na hora a minha voz sumiu. Eu perdi a voz, Nossa. literalmente. Eita. Aí eu me lembro que o Thales saía assim do negócio e o disco tava lindo, como eu te falei. A gente gravou com grandes instrumentistas e num grande estúdio, tava um sonzão. E o Thales ouvia aqui e falava, gente, esse é o disco que eu sonhava em gravar. E Olha só. quem é esse vocalista? Eu ficava doido pra saber que era vocalista. Aí eu cheguei, né? E o Thales Aí faz um chegava canta assim e também. falava assim, você que é vocalista? Você é? Canta aí pra ver, canta aí, aquela- canta! O jeitão. O jeitão Thales de ser. Não saía nada. Eu ficava olhando assim. Com medo, né, tipo cara? assim, esse menino é muito jeca, cara. Devia pensar, esse negão não vai dar em nada. Eles gravam o Olha. back vocal. Aí chega a hora de gravar a voz. Chega a hora de gravar a voz, aí tá eu, o Bill de Souza, nosso produtor, e o Bill Renikova, grande amigo meu, super engenheiro de áudio inglês, formado na Inglaterra, só ninja. Aí o Rubinho, Cleitinho, vamos gravar? Vamos. Aí, qual música você quer gravar? Eu, essa. Tá bom, vai lá. Gravando. Aí o Rubinho falou, cara, parece que a voz tá um pouquinho entupida. Aí eu falei, Modesto, Ó, modesto. pra você ver, o meu desespero era tão grande que o Rubinho falou assim, cara, quando bebe água não fica rouco. Eu falei, se beber água não fica rouco? Não. Eu bebi tanta água que eu urinei todos os sais minerais do meu corpo, eu peguei uma infecção. Fiquei doente, tanta água que eu bebi. Gente, Loucura isso, Meu de Deus. desespero. uns E 4, aí- 5 litros de água. Não, muita água por todo dia. Era uma coisa de doido. Aí a gente tentou gravar a voz por 1 dia, 2 dias, 3 dias, nada. Aí o Rubinho ligou em Brasília. Ligou em Brasília e falou, banda, a gente tem um problema. O que foi? O cantor não canta. Meu Deus. Como é que a gente O vai cantor fazer? não canta, O pastor. cantor não canta. Que desespero. O cantor não canta. Como é que vai fazer? Gente, O Juninho, que é o Jota, nosso contrabaixista, um dos meus melhores amigos da minha vida, ele e o Claudinho, como eu falei, largou tudo, veio pra Belo Horizonte pra ficar comigo. Ele falou, vem alguém aí pra ver, ele deve estar sozinho. Eu tava quase 20 dias em Belo Horizonte vendo os caras gravar e sozinho lá. E apavorado. Total, vem ficar com ele pra ver se ajuda Você e pensou tal. em parar nesse momento?
Não, eu não tinha pensado em parar ainda. Mas o meu desespero era assim, eu quero muito cantar, mas eu não acho a voz desapareceu. Mas só quem Só passou por isso que é sabe. psicológico, é muito louco assim, Daniel. Eu saía do estúdio, aí a gente começa a falar de biscoito, de café, aí a voz ia voltando. Ai, oi, gente, não sei o que. Aí se alguém falasse assim, é porque a música não sei o que. Nossa, É um negócio absurdamente gente, aqui, cara. Que coisa. E aí o Juninho vem, a gente tenta gravar mais uns dias, nada. Aí o Rubinho, nosso produtor, chega e tem uma conversa comigo. Ele fala assim, ó, Cleitinho, de forma muito amorosa ele falou uma coisa muito dura. Ele falou assim, Cleitinho, eu já trabalho com música há muitos anos, eu já gravei centenas de cantores, de todo jeito. Alto, baixo, gordo, magro, branco, preto, crente, não crente, tudo. Eu vou falar uma coisa pra você, você não nasceu pra isso, cara. Você não nasceu pra isso. Paulada. Pastor, E o como negócio- é que aguenta isso? Ah, quero ver aguentar. Muito louco, né? E assim, Cleitinho, deixa eu te falar uma coisa. Um disco, ele pode ter os melhores instrumentistas, ele pode ter os melhores arranjos, ele pode ter as músicas mais lindas, mas se não tiver uma voz, não funciona. Exatamente isso. Tem que ter alguma voz que transmite aquelas histórias, que transmite aquela a energia, a emoção daquilo. E Aquela você, vibração. eu tô vendo que você tá dando tudo que você tem, mas não chega. Então eu vou te falar uma coisa. Lá atrás, quando a Disco Praise precisou, você foi muito generoso, cara. E você ajudou a banda, você tá ajudando, porque o primeiro vocalista não saiu. Mas você tem que entender o limite, você tem que entender até onde você pode ir. E o máximo que você pode ir agora você tem que sair pra outra pessoa assumir esse lugar, porque não é você. Gente, que balde de água Meu fria. Deus do céu. É muito louco isso, né? Paulada. Então é Você outra chorou, pessoa. você chorou? Eu choraria, na hora. É louco, né? Hein, pastor? Eu somos dois, eu já era junto. Chorar ali. Faria, né? Não, foi muito pesado. Porque Então, tá vindo, assim, não tá vindo de qualquer pessoa. É que tá vindo de um não, profissional. tá vindo É que, super na verdade, imagina o profissional. sonho. É. Pensa você nesse É, sonho. a É sua o cabeça meu sonho, acelera, a entendeu? cabeça acelera. É o sonho. É muito louco. Aí ele falou isso tudo pra mim, eu falei assim, rapaz. Aí nesse momento apagou a última luzinha que tava aqui dentro de mim. Ela tava, ainda tinha um Brilhinho. mesguinha de luz assim. Aí apagou e só Apagou, sobrou a acabou. fumacinha da vela assim. Que apagou. E aí, Até a minha apagou aqui. aí acabou. Imagina. Aí acabou, eu falei assim, cara, então. E como Por quê? superar Por quê? isso? Porque eu tava vendo o que ele tava falando, tava certo. Ele tava Fazia lutando pra sentido. tentar me ajudar. Tudo que era possível fazer pra ajudar um ser humano a cantar, tá. Mas existem coisas que não dá pra eu não consigo emagrecer por você, né? Eu não consigo cantar por você. Você tem que abrir a boca e cantar, não dá. Eu posso transmitir todo o meu amor que não vou fazer você cantar. Você que tem que cantar. E assim, com todo o amor que ele tinha, não dava. Eu vi que ele tinha razão. E aí eu falei assim, Rubinho, então acabou. Nossa, que duro, hein? Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, já que acabou, eu queria te pedir um último presente. Aí eu, não, pode pedir. Aí eu falei, eu queria ter só a lembrança de como é a experiência de gravar. Eu posso ir ali só pra eu cantar a última música assim, porque já que é a última vez. E nesse momento tirou a pressão. Eu falei, Saiu a pressão. A última vez. Eu falei, a última vez. Gente. Aí ele falou, mas é claro que você pode. Aí eu falei assim, então beleza, eu vou. Aí eu entrei na sala. Aí tava o Rubinho, o Bill e o Juninho. Aí eu falei, apaga a luz aí pra eu não ver vocês. Aí eles apagaram, apagou a luz aqui onde eu tava. E eu falei, soltou a música. Aí soltou a música, aí quando soltou a música, como não era uma gravação, digamos assim. Tirou aquela pressão, né, Não Cleiton? tinha mais, exatamente, pastora. A pressão saiu da cabeça. Uhum. Naquele momento eu não me preocupei em exatamente cantar. Eu me preocupei em encerrar um momento da minha vida. Então eu comecei a orar, comecei a falar com Deus, comecei a cantar também. Mas aí eu fiquei muito emocionado, porque aquilo era uma dor muito grande dentro de mim, porque eu tava desistindo de um sonho da minha vida. Sem dúvida, muito pesado. A música acabou, e eu ajoelhei ali e fiquei chorando. Eu fiquei chorando. E eles me deixaram lá. Eu não sei quanto tempo que eu fiquei. Eu sei que o Rubinho disse que eu fiquei lá. E a gente tava lembrando disso agora em agosto, que eu tava te falando. E o Rubinho me falou até de uma coisa que eu não lembrava. Ele falou que ele saiu, foi no shopping, comprou lanche, voltou. Eu ainda tava lá dentro do estúdio. Aí depois que eu fiquei lá assim, que eu entreguei, encerrei isso. E eu sabia que quando eu abrisse a porta, esse som já ia ter acabado, ia ter que pensar em outra coisa. Eu saí e entrei assim na técnica. E aí quando eu entrei, o Rubinho falou, tá tudo bem, tá. O que foi que aconteceu lá dentro? Aí, nessa época, o Rubinho ele é filho de pastores, o Rubinho. Só que o pai dele morreu quando ele ainda era muito novinho. Então ele ficou muitos anos afastado da igreja, sem frequentar a igreja. Inclusive, através desse disco, o Rubinho volta pra igreja e muda a vida Glória a dele, Deus. assim, sabe?
E aí o Rubinho nesse tempo ainda não tava com essa linguagem evangeliqueza que a gente tem, esse Sim. negócio todo aí. Eu falei, o que aconteceu lá dentro? Aí eu falei, não, Rubinho, eu tava ali encerrando esse momento da minha vida e tal. Não, sei o quê. Não, aconteceu outra coisa. O que foi que aconteceu? Conta pra mim. Não, aconteceu isso. Não, aconteceu outra coisa. Aí ele bateu assim a mão na barra de espaço do teclado e começou a tocar a música. E quando começou a tocar a música, eu tava cantando a música perfeito. Perfeito. Eu falei, o que é isso? Ele falou, você cantando lá dentro. Como é que você fez pra cantar desse jeito? Eu falei, cara, eu não sei. Tinha gravado? Tinha gravado, ele gravou Soltou tudo. pista. Ele gravou tudo que aconteceu lá dentro. E aí eu falei, ué, cara, sou eu fazendo essas notas? Ele falou, é. Quando a música começou, eu falei assim, Jesus, é a pressão que você falou, sabe? Já que eu não consigo cantar, vamos combinar. Canta no meu lugar, porque eu não consigo. Canta essa última. Aí eu falei pra ele assim, eu falei, Rubinho, eu não sei, eu acho que foi Jesus que cantou, porque eu falei pra ele cantar que eu não canto. Que sensacional. Aí ele falou, rapaz, Jesus cantou, foi. Então faz o seguinte, volta lá dentro, Pra pede ele- pra ele cantar mais, ó, que ele cantou bem pra caramba. Cantou o CD inteiro? Pra ele Deixa cantar o ele CD cantar todo. direto. Cantou aí. bonito pra caramba. Tem mais Eu 11, falei né, assim, de 12 faixas pra ele cantar. Cara, e eu voltei e gravei o disco inteiro em 2 dias. Olha dois só. dias, cara. E qual foi o feedback E foi Jesus que cantou. E é Jesus que tá cantando até hoje, tá? Porque eu mesmo, eu não tenho condições de cantar. Inclusive, essa música que eu tô te descrevendo, ela tem a gravação disso. No nosso primeiro CD, se chama Adoração e Honra a Música. E quem ouvir a música, você vai ver que tem umas horas que eu tô engasgando. É porque foram trechos que ele deixou desse momento Sim. na gravação lá. Nossa, pra gente não que esquecer top. nunca mais, sabe? Que Deus, ele muda, né? A história da gente, né, cara? E a minha história foi transformada. Que desse jeito. Glória a Deus. sensacional. Uma das dificuldades, né? Que a gente passou, que eu passei particularmente. E basicamente você já respondeu um pouco, mas você acredita que tem uma diferença entre cantar e adorar? Existe, cara. Existe uma diferença muito grande, né? Com certeza. É porque não existe música santa. É muito louco isso. Às vezes a gente tem a tendência de achar que uma música é santa, porque alguma música nos toca de maneira profunda. Mas o que existe são vidas santas cantando músicas. Uau. Nossa. É isso que É isso aí. existe, né? Porque, É isso por aí. exemplo, se uma música fosse santa em si mesma, eu não precisava de ter a vida santa, porque a música é santa. Então, se você tivesse doente e eu tocasse aquelas notas mágicas, você ficava curado. Mas não é isso que acontece. O que acontece é uma vida santa cantando uma música. E aquilo transforma a sua vida. É entendeu? unção. Que é o que a gente chama de unção. Unção. Então, o que acontece é isso. Muitas vezes, você ouve uma canção belíssima e aquilo emociona você no sentido artístico, de que aquela pessoa tem notas lindas e tal, não sei o quê. E muitas vezes você vê alguém que vai na frente do altar e essa pessoa tá insegura, essa pessoa tá tremendo e tal, mas quando ela abre a boca, você é invadido por algo tão poderoso que transforma a sua vida. E essa é a grande diferença, sabe, entre adorar e cantar, assim. É você permitir que Deus sopre em você. O que acontece? Todo ministro de louvor, toda pessoa que canta para Deus, ele, na verdade, a gente acha que essa pessoa tem que estar cheia, mas é o contrário. Ela tem que estar vazia. Nossa. Ela tem que estar tão vazia quanto uma flauta, eu digo. Porque a flauta ela é um instrumento oco. Ela não tem nada dentro dela. E é exatamente o fato dela ser oca que faz com que quando eu sopre essa flauta, ela seja capaz de produzir a melodia mais linda de todas. Então, Uau. quanto mais vazio eu tiver, mais vai ser possível que Deus sopre através de mim e uma linda melodia possa tocar. Nossa, a vida gente, de todas as sensacional, hein, pessoas. pastor? Isso aí. Então, Quando a isso gente é tá adorar. cheio da gente mesmo, não tem mais espaço pra Deus. É isso aí. Aí você tá entupido, aí Deus sopra, mas não sai nada. Mas se você tiver vazio, então muitas vezes adorar não é o ato de aprender alguma coisa, mas é o ato de desaprender. É o ato de voltar à inocência. É o ato de você pegar o microfone, mas não com a ambição de cantar tão bonito que as pessoas vão chorar. Mas é exatamente o ato de pegar o microfone sem nem saber o que vai acontecer, Nossa. simplesmente permitindo que ele sopre. E quanto mais ele sopra, mais você vê que as pessoas estão sendo transformadas, mais você tem a consciência de que não é nada que você está fazendo, É. mas é quem está soprando que está fazendo a melodia Nossa, acontecer. gente, que lindo, hein? Eu acho que isso é uma definição de adoração. É que encher me até toca transbordar. muito. Exatamente. Encher até transbordar. É isso aí. Sensacional, pastora. Até emociona, né? É exatamente isso. Que a gente vive. Quando a gente acha que é a gente, Isso. não sai. Não tem como. Então tem que ser tudo para honra e glória dele. E aí então ele nos usa e a gente é canal, é só o meio, né? E é isso que a gente vive, é essa adoração simples, né? Não é porque tu tá querendo fazer, não é a tua capacidade, não é o teu estudo, isso também é importante, né? É afiar o instrumento para que Deus use, mas é o fluir nele. Nossa, que maravilhoso. E como a gente consegue ver isso? Porque o senhor tem uma jornada gigantesca.
Hoje em dia a gente vê muitas bandas gospel, tem o nome de gospel, Uhum. mas, vamos falar a verdade, não tem nada de Deus. Muitas bandas que deixaram, acho que, o primeiro amor. Você vê as músicas e parece músicas, como você tinha dito, né? A pessoa tá cheia, ela é santa e ela... E hoje, o senhor notou alguma diferença? Existe uma diferença? Polêmica. Momentos polêmicos. Eita. Não, assim, É. cara, a música é o seguinte. Sempre teve a música boa e a música ruim. A gente tem uma tendência natural de romantizar. Porque o ser humano, você sabe, não sei se você sabe, mas ele só tem interesse musical até os 30 anos. Depois dos 30 anos, você não tem mais paciência pra nada de novo na música. Olha. Você só passa a ouvir o que fez sentido pra você até os 30 anos. Então, o que acontece? É por isso que Uau. todo mundo, quando tem 31, 32, 35, usa aquela frase, nossa, a música quando eu era adolescente era muito boa. melhor. Mas é porque você chegou num Saudosismo, limite, né? onde a sua curiosidade bateu no teto e você não quer Acabou. mais aprender nada novo. Por quê? Porque até os 30 anos você ainda está sendo moldado por experiências novas e daqui a pouco essas experiências vão meio que se repetindo na sua vida e a experiência vai te endurecendo, né? Que é aquilo que a gente tá falando, você vai ficando cheio de si, você vai aprendendo. Né? Eu sei, agora eu sei. Exato. E aí o que acontece? Acontece isso. A primeira coisa, sempre teve música boa e música ruim. Então a gente vive um tempo igual hoje. Tem coisas maravilhosas e coisas péssimas. Normal. Mas muitas vezes o que eu chamo de péssimo é simplesmente algo que não me toca de maneira pessoal. Eu tive o privilégio de apresentar durante alguns anos um programa chamado Louvor Brasil, lá na minha igreja. A gente tem a Rede Gênesis de TV e eu apresentava um programa semanal, que era um programa de música, mas que não tinha peneira. Então qualquer pessoa podia cantar lá. Um cara que cantasse muito bem ou um cara que cantasse mal. Eu já recebi a Nívia Soares, já recebi o Ademar de Campos. Eita. E já recebi irmãos que cantavam tudo errado. Vai Jesus, vai Jesus. Mas estava cheio da presença? Tá bom. Não, então, aí o que eu fui aprendendo aos poucos? Eu fui aprendendo o seguinte, que existem estilos de música, ou tipos, jeitos de se cantar, que não me tocam de maneira pessoal, mas que fazem sentido em outros lugares, para outras vidas. É. Por isso que eu falei que a nossa busca tem que ser pelo sentido e não pelo sucesso. Então, por exemplo, tem gente que é sofisticada. Tem gente que gosta de muito acorde, MPB, quanto mais o cara colocar acorde e uma letra poética super bem pensada assim, o cara vai falar, meu Deus, isso é Deus. E é realmente uma manifestação de Deus. Tem gente no mundo que se eu chegar e começar a cantar uma música muito sofisticada, com palavras muito complexas, ele não entende o que é que eu tô querendo dizer. Não conecta. Não conecta, ele até acha bonito, mas aquilo Mas não sim, fala é nada verdade. pra ele. Entendeu? E o que ele precisa? Ele precisa que alguém chegue lá e diga pra ele simplesmente o quê? Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Os corinhos. Entendi, Os cara. corinhos, né, pastor? Entendi, agora eu entendi o que você tá querendo dizer. Você tá entendendo? É multiforme graça de É Deus. multiforme graça. Então, o que acontece é o seguinte, existem pessoas que realmente estão nessa jornada em busca de sucesso e não de sentido? Existem. Artistas gospel. Existem artistas? Existem. Existem pessoas que começaram na pureza e se perderam? Existem. Existem pessoas que não perderam a sua essência? Existem. E é fácil de acontecer isso. Perder a essência é a coisa mais fácil que existe na vida, é isso. Porque é o Uma linha seguinte, muito tênue. você é uma linha muito fina, porque, cara, é muito louco isso, Daniel. A gente vai a lugares da Disco Praise, por exemplo, no Brasil, onde só vai quem é missionário e quem tem a mãe viva lá, porque depois que a mãe morre também não volta lá nunca mais. Só vai a gente que fica indo lá. E quando você chega em alguns lugares do Brasil profundo que eu tô falando, porque Indaiatuba é uma metrópole, um estado mais rico do Brasil, vocês vivem numa outra realidade. A gente vai em lugares do Brasil onde o hotel é cano, não tem chuveiro ali pra você tomar banho. Ou cidades onde não tem nem hotel, onde você tem que dormir. E aquelas pessoas simples, elas te recebem como se elas estivessem recebendo o próprio Senhor Jesus, cara. Você pode ter certeza que a melhor comida que eles estão colocando na mesa é a comida que, se Jesus estivesse lá, era a comida que ele ia Nossa, comer. que lindo. A cama que você tá dormindo, se Jesus estivesse lá, era a cama que ele ia dormir, ia ser aquela cama ali, cara. Eles te honram com o melhor que eles têm. E o nosso ego, a nossa mente, a nossa alma, ela se acostuma muito rápido com o conforto e com a bajulação, né? Então é muito fácil você começar a misturar as coisas e achar que você merece esse tipo de distinção e achar que você é digno desse tipo de honra, entendeu? Mas a verdade é que a gente tem que trazer à memória o tempo todo quem nós somos e qual o papel que a gente está exercendo ali. Que é de simplesmente representar o Senhor, mas que nós não somos o Senhor e que nós não somos nós que fazemos a diferença e é Ele que faz tudo através de nós. Então o desafio é você continuar se esvaziando todo dia, igual eu te falei da flauta, para continuar emitindo essa melodia, sabe?
Mas assim, mas é um exercício que tem que ser diário, tem que ser uma luta diária de se Uma esvaziar. manutenção diária. É por isso que nós que estamos na estrada, a gente não pode abrir nunca mão de ter pastores igual a gente tem aqui. Exato. De ter alguém que você Cuidando. sabe que te ama de verdade e que Se tem importa. coragem de olhar no teu olho, de te confrontar, de abaixar a tua bola, de te tirar os seus carrapichos Olha. e de puxar a sua orelha, entendeu? Porque nós, como humanos, o sucesso, ele é uma coisa perigosa porque o sucesso gera muita desconexão, entendeu? Muita desconfiança. Geralmente as pessoas que fazem muito sucesso, elas acreditam que todas as pessoas que estão se aproximando têm um interesse de se aproximar para se desfrutar do seu sucesso de alguma maneira. E 99% das pessoas, de fato, são assim. Porque é muito fácil amar aquilo que tá dando certo. Sim. É muito Verdade. fácil amar aquilo que tá todo mundo elogiando. E todo mundo quer colar em Quem já deu quem certo. já tá lá em cima. Mas é necessário que você tenha dentro do teu coração a certeza de que existem algumas pessoas que sabem que você é aquela mesma criança que começou lá atrás e que tem coragem de te tocar nos lugares onde você precisa de ser tocado, sabe? Então, quando você tem esse privilégio de ser amado nesse nível, ou de se permitir ser amado nesse nível, então o teu caminho é mais longo. Não porque você é melhor, mas porque você tem pessoas melhores que você te ajustando na jornada. É o que a palavra fala, né? Maravilhoso. Negue-se a si mesmo, Isso. pegue a sua cruz e E carregue. carrega, isso aí. É isso. É isso aí. O que eu vou me negar? Eu vou negar o meu ego, eu vou negar o que eu acho que eu sei, eu vou negar tudo aquilo que me enche. Isso. Me neguei. Vou pegar minha cruz, esvaziar todos os dias, Isso. ler a palavra, me encher de Deus, ter inspiração divina, pra daí poder voltar a transbordar. Isso aí. Ter humildade pra ouvir um pastor. Exato. E pode ser seu pastor, às vezes é Às vezes o é pai, amigo, às vezes né? esposa. Às vezes é a esposa que vai lhe puxar o teu filho. Fala assim, ó, calma, o que é? Você tá diferente, ó, acorda. Ó. Ou então, igual a gente falou, antes do programa começar, tem alguém que olha pra você e fala, você precisa de dormir, você tá precisando de comer, você tá precisando de descansar, você precisa diminuir o ritmo, calma, menos, Jesus já morreu pela igreja, você não precisa de morrer não, vai mais devagar. Essa é a frase, né? Vai mais devagar, você precisa de ter essas pessoas que te amam, nesse nível de dizer aquilo que você não quer ouvir, mas você precisa, sabe? Mas de fato, como você pontuou muito bem, existem pessoas que estão se desconectando de si mesmas, e a gente vive hoje um tempo diferente de quando eu comecei. Como eu falei, tem novos perigos que surgiram. Então, por exemplo, hoje, antigamente, uma pessoa para conseguir fazer com que uma música alcançasse o Brasil inteiro demorava anos. O cara lançava a música aqui em São Paulo, que é o grande centro do Brasil, até ela chegar lá em Boa Vista, meu irmão, era anos para chegar lá em cima. Só. Hoje, qual que é a realidade que a gente vive hoje? A gente vive uma realidade onde um garoto de 15, 16 anos, ele entra no quarto, grava uma música no violão e depois de 2 semanas o Brasil todo tá Explode. cantando essa É música. verdade. Não, E aí, o que 2, 3 dias, milhões de views. Milhões de views. Aí o que acontece? Ele começa a ir pra estrada, porque todo mundo quer ouvir essa música ao vivo, quer receber disso ao vivo. E aí ele vai pra estrada. Só que ele não teve tempo de compreender quem ele é em Deus, de compreender que isso muitas vezes não veio dele, veio de Deus. E aí, A o que identidade acontece? dele. A identidade não foi estruturada. Você falou na E ele outra muitas vezes não recebeu uma coisa que eu chamo de educação cristã básica, que é o quê? Que é uma coisa que eu recebi, por exemplo, da minha mãe e da minha avó. Quando você chegar na igreja, pergunta o nome do pastor. Quando você chegar na igreja, pergunta quantas músicas você pode cantar. Quando você chegar na igreja, pergunta se eles falam em língua estranha ou não. Se eles usam bermuda ou não. Ajusta, obedece, serve. Se o pastor falar que é 10 minutos, não fala 20. Olha só Isso que é educação legal. cristã básica, né? Que é Sim. aquele negócio que a gente recebe em casa. Bom dia, com licença, não bota a mão na mesa, pede por favor, limpa a boca, não fala com a boca cheia, não é educação básica? São Tem básicas. muita gente na igreja que não recebeu essa educação cristã básica. E ele vai pra estrada sem essa educação básica. E aí o que acontece? Aí ele chega na igreja, por exemplo, eu conheço pessoas que cortam meu coração isso. Porque eu sei que a pessoa não é má. Eu sei que não tem má intenção ali. Mas a pessoa muitas vezes vai na igreja e ela não quer saber o nome do pastor. Às vezes o pastor fala assim, você vai cantar 4 músicas. Não, pastor, você não tem noção. Eu canto 1 hora. Não, a gente tem uma programação. Não, eu vim aqui, você tá entendendo? O cara Sim. quer se impor. Sim. Às vezes a pessoa eu já vi histórias, por exemplo, de pessoas, não, eu vou tirar foto, mas só vou tirar foto com quem é bonito. Não, eu vou Nossa, atender, tem mas isso? Eita. tem. Mas a pessoa não recebeu esse ensinamento antes, e não foi preparado, cara. E aí o que acontece? Acontece que ele faz o circuito do Brasil todinho. Quando ele termina o circuito, ninguém quer levar ele de Ninguém volta, volta. todo mundo ficou machucado. Ele não entendeu nada da experiência, porque não é porque você passou por uma experiência que você compreendeu ela de verdade. Uau. E aí o que acontece? Ele vira o foco da frustração dele para a igreja, que não tem nada a ver. E aí o que acontece? Muitas vezes ele tá falando, porque a igreja é hipócrita, porque é isso, porque é aquilo. Então a gente tá vivendo um período onde os ministérios têm uma vida útil cada vez mais curta. E aí você vê alguém que alcança uma projeção absurda. E aí quando ele abre a rede social dele,
ele pega lá e vê que ele tem 5 milhões de seguidores. Aí ele vê que a pastora Pamela tem 100 mil. Aí ele acha que porque ele tem 5 milhões, ele tem mais unção que você. E aí ele começa a emitir... Aí ele acha que isso dá pra ele autoridade, pra ele emitir opiniões sobre um monte de coisa que ele não sabe nada. E aí o que acontece? Você vê um monte de gente equivocada, um monte de gente falando besteira na internet, um monte de gente machucando pessoas na igreja, um monte de gente... E essa pessoa lá dentro da essência dela, ela é boa, mas ela simplesmente ela tá vivendo um novo tempo, onde ela não foi treinada, onde ela não teve tempo de maturar, de caminhar, ela não recebeu essa educação cristã básica, né? Ela não recebeu um discipulado, e aí quando ela virou um fenômeno, ela já se bloqueou pra quem quis ajudar, entendeu? Então a gente vê esse processo hoje. Então a nossa geração, ela tá sendo confrontada com ferramentas e com situações, porque até a nossa geração existir, a gente sempre tinha como referência o que as pessoas antes de nós tinham feito. Mas agora a gente vive um paradigma onde as ferramentas são novas, as situações são novas e não existem respostas para coisas que estão surgindo hoje. O seu avô não passou por isso, não tinha internet no tempo dele. Exatamente. Então o que acontece? Então a nossa geração vai ter que encontrar respostas para novas situações que estão surgindo. E infelizmente esse é um processo natural, onde muita gente vai se machucar, onde muita gente vai ser ferida, onde muita gente vai errar sem ter a intenção ruim, entendeu? Então muitas vezes quando nós erramos, geralmente, e a gente pensa assim, puxa, eu falei uma besteira com a minha esposa. Mas aí lá dentro você fala, Deus me perdoa, porque a minha intenção não era essa. A gente sempre pede que Deus olhe pra nossa intenção. Então eu confesso pra vocês que quando eu vejo a música gospel de hoje, eu vejo alguns equívocos, mas em vez de vir ao meu coração um espírito assim, de falar assim, puxa vida, essa geração é perdida, essa geração... Não, essa geração é maravilhosa. Mas existem pessoas que estão errando em pontos onde ele não foi preparado para aquilo. E eu procuro olhar para a intenção, entendeu? Eu falo assim, puxa, esse menino é bom, mas ele tá errando. Mas eu não tenho espaço para chegar nele e ter essa conversa que a gente tá tendo hoje. Sim. Então eu dobro o joelho e oro, cara. Mas muitas pessoas que eu vejo que o ministério muitas vezes já acabou, tem cantores até falando que estão largando a música gospel, porque não existia isso antigamente. Aí tô largando, cara, é um menino maravilhoso, é uma menina maravilhosa. Que eu falo assim, puxa vida, que vontade que eu tinha de pegar e caminhar um tempo e a gente tá junto e compartilhar a vida. Dá esse curso, vamos fazer um curso na Hotmart. Vamos arrasta pra cima. Mas são situações que acontecem na música de hoje e é um fato, né? Eu só tô compartilhando. É isso aí. E vamos lá. A gente vai ter que fazer o desfecho. Se de repente Deus viesse até você e falasse assim, Cleiton, eu vou te dar um poder. Escolhe qual poder você quer. E esse poder, o que você faria com esse poder? Meu Deus, hein? Eu queria o poder de ter uma bateria de celular eterna. Já pensou que legal ter uma bateria de celular eterna? Imagina. Nunca mais precisar de carregar, seu sonho, né? Porque tem uma pergunta assim, o que você prefere, a paz mundial ou uma bateria de celular eterna? Todo mundo vai na bateria de celular eterna. Olha, é uma pergunta profunda, né? Falando sério. Cara, eu acho que se eu pudesse ter um superpoder, seria esse que a gente conversou. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande com a nova geração. Eu acho que é muito fácil a gente virar pra nova geração e falar assim, essa geração do mimimi, essa geração é fraca, essa geração... Cara, essa geração é maravilhosa. Eu tenho 2 filhas, eu tenho a Júlia de 19 anos e a Luísa de 15. Cara, minhas filhas são incríveis. Eu tenho grandes amigos músicos e os nossos filhos estão crescendo, estão virando adolescentes. E eles são demais. Só que o negócio é o seguinte... Uma geração tem que transmitir o que pode pra outra. Entendeu, cara? A geração é maravilhosa, mas a geração passada não ensina. Muitas vezes não ensina, só julga, você tá entendendo? Então é muito fácil eu chegar e falar assim, mas a sua música é mantra, só tem 3 frases. Mas será que alguém sentou com ele, escreveu poesia com ele e leu outras coisas com ele? Você tá entendendo? Então eu fico muito pensando nisso, sabe? Então se eu pudesse ter um superpoder, que se Deus me desse qualquer poder na vida, seria o poder de pegar e fazer uma transfusão de experiência, sabe? Uau. Pegar e você colocar uma agulha e toda a experiência da sua vida entrar dentro do meu corpo, da sua e aprender com vocês, e eu conseguir compartilhar isso com vocês, sabe? Eu acho que se a gente conseguisse sentir o que o outro sente na pele, de verdade, a sua experiência 100%, eu acho que eu ia te compreender melhor, eu ia te acolher mais, e eu acho que eu ia te acolher mais, eu acho que vocês iam me acolher mais, a gente ia conseguir se compreender num nível absurdamente mais profundo, e eu acho que a igreja ia ganhar muito com isso, sabe? Eu acho que os seres humanos iam ganhar muito. Então seria esse poder, transfusão de experiência, seria esse o poder que eu pediria pra Deus. Gente, maravilhoso. Pastor, o que você achou desse podcast? Eu amei conhecer mais, né, a experiência do Cleiton e aprender junto. A gente sempre se inspirou muito neles. Verdade. Então, é maravilhoso estar ouvindo aqui tudo de pertinho. Maravilhoso, né? Nossa. Direto da fonte, né? Da fonte. Me diga aí, pastor. Pastor que estava com a gente aqui, já fizemos um podcast, conversamos sobre muita coisa. Exatamente.
A gente que já caminha com Deus há um tempo, ocorre um renovo quando isso acontece. Amém. É um renovo. Experiência que vem e a gente começa... Realmente, isso faz sentido. Glória a Deus. Amém. Pô, isso faz sentido. Isso dá pra fazer diferente, sabe? Traz um gás, né? Traz um novo ânimo, né? Traz um novo ânimo. E é isso que é o interessante. Por isso que homem e mulher de Deus tem que sentar, volta uma mesa. Jesus fazia isso. Estava todo mundo em volta da mesa, vamos comer, vamos conversar e trocava ideia. E eu tenho certeza que cada conversa, cada um era edificado um pouco, cada um compartilhava um pouco e entregava, né, para cada um a sua experiência. Isso acontecia e isso gera crescimento. Né? Então, é uma benção, uma maravilha ter o Cleiton aqui com a gente. Obrigado. Né? E outras oportunidades virão. Amém. Lindo demais esse podcast, foi uma bênção de verdade. Acho que a gente pode cantar um pouquinho pra finalizar. Eita, gente, Qual, pastor? É ele que manda. Se eu me humilhar. Meu Deus do céu, vamos lá, hein? Ó, gente, eu prometo que lá na igreja vai ser melhor, que não vai ser eu que vai estar tocando, não, tá? Que bênção, Se viu, eu gente? me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Ô, glória! Queremos mais, que bênção, gente. Que maravilhoso. Valeu, gente. Obrigado. Uma honra demais. Nós não podemos deixar de fazer esse desfecho ainda falando sobre algo bem atual que está acontecendo agora, né, pastor? Ah, sim. Os ataques que estão acontecendo em Israel. Me diga, pastor. É triste. É triste. Mas eu creio que tem um mover de Deus acontecendo naquele lugar. Vai ter um descortinar, eu creio, a partir daí. Porque a nação de Israel foi sempre atacada, assolada, né? A gente foi ver historicamente, sempre sofreu ataques. O povo de Israel sofreu ataques. E toda vez que ele sofreu ataques, ele saiu mais forte do que ele veio antes. É verdade. Né? Se a gente for pegar a Segunda Guerra Mundial, foi exatamente isso que aconteceu. O povo judeu foi atacado, né? Campos de concentração, e saíram mais fortes. Então Deus ele permite que certas coisas aconteçam com o seu povo, mas ele dá essa resiliência, né? Esse ressurgir para o povo. Então eu creio que realmente é triste, muitas pessoas já morreram. Eu ouvi dizer que foram mais de 5 mil bombas já, mísseis que foram lançados contra Israel. Não sei o número de mortos ainda, mas Deus tem um propósito em todas as coisas, né? Vamos chorando por essa nação, porque é isso que nós podemos fazer aqui de longe. Vamos aproveitar esse nosso canal e vamos fazer uma oração? Vamos. Vai lá, pastor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos interceder, Pai, pela nação de Israel, Senhor, nesse momento. Pai, nós não estamos lá, Senhor, presenciando tudo que está acontecendo, Senhor, mas o Teu Espírito Santo está lá, a Tua presença está lá, Senhor. Eu te peço, Pai, que venha trazer conforto a cada coração, a cada familiar, Pai, que perdeu alguém da sua família, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, traz um renovo, Pai, uma nova esperança, Senhor. Traz um novo amanhecer, Pai, para esse povo. Eu te peço que venha guardar a vida do Teu povo, Senhor. São nossos irmãos, Pai, e eu te peço que venha trazer algo sobrenatural sobre a vida deles, que eles possam compreender, Senhor, a Tua presença mesmo em meio à guerra, Senhor, mesmo em meio ao conflito, Senhor. Eu te peço também, Senhor, nessa hora que venha trazer calma, paciência, tranquilidade para todos aqueles que estão lá, Senhor. Outros povos, Pai, outras nações estavam visitando aquele lugar, Senhor. Eu te peço que venha trazer essa revelação, Pai, que o Senhor está no controle mesmo em meio à guerra, Pai, mesmo em meio aos conflitos, Deus. Eu te peço que venha abençoar cada um naquele lugar, Senhor. Guarda a vida do Teu povo, Senhor, que a gente possa sair mais fortes, Pai, que o Teu povo possa sair mais forte dessa situação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que venha a paz sobre aquele povo, Senhor, que venha um novo amanhecer, Pai, cheio de graça, Pai, cheio de paz, Deus, e que isso acabe, Pai, para que a gente possa realmente ver a Tua glória resplandecer naquele lugar, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, basicamente isso. Gostaria de deixar um recado, Cleiton? Eu quero agradecer mais uma vez por esse convite maravilhoso. Foi muito legal poder compartilhar essas histórias todas. Convidar o pessoal a nos ouvir lá nas redes sociais. A Descopraise está lá no Spotify, na Deezer, no YouTube. Escreve Descopraise do jeito que você quiser no Google, ele vai te ensinar e você vai encontrar a gente. E a gente está chegando com um projeto novo muito legal agora, que a gente gravou lá nos Estados Unidos. A gente estava compartilhando aqui agora um sonho de gravar nos Estados Unidos, né? Que todo músico cresce ouvindo música que vem de lá, né? Sim, exato. E aí a gente gravou no primeiro disco que a gente grava lá e tá chegando agora. E para você que tá vendo esse podcast no futuro, né? A gente tá em outubro de 2023, né? Isso. Talvez chegue aí até novembro de 2023. Mas corre lá e ouve, que eu tenho certeza que vai ser uma benção. Glória a Deus. Que maravilha. Benção demais. Pastora, quer dar um recado? Amém. Não, é isso.
Nós também temos as nossas redes sociais da Lagoinha Indaiatuba. Nos acompanhe lá também e fique por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Amém. Maravilhoso. Pastor? É isso aí. Nos acompanha nas redes sociais. A gente está no nosso mês de aniversário lá na igreja. Verdade. Então, tem muita coisa acontecendo, né? A gente costuma dizer que nós não temos uma placa de uma igreja, nós representamos o reino de Deus nessa terra, Amém. né? Então você de qualquer denominação, qualquer religião, aparece lá, ouvir um pouco da palavra de Deus, ouvir umas músicas que vão, né, trazer uma esperança nova pro teu coração, com Disco Praise, com todos os outros que vão vir. Então, né, você é nosso convidado, não fique de fora. Maravilhoso. Gente, incrível, maravilhoso, abençoado. Agradeço vocês por estar aqui conosco, compartilhando tempo, esse momento incrível. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.